Hora de falar sobre o São Paulo para contar que Nicão, ex-atleta tricolor, está exigindo na justiça o pagamento de 8 milhões e 700 mil reais em 3 dias, sob o risco de o São Paulo ter seus bens penhorados e contas bloqueadas. Conversei com dirigentes do São Paulo antes de gravar esse vídeo para contar que o tricolor assegura não ter sido ainda notificado nem citado nesse processo. E quando o fizer, o São Paulo vai prestar seus esclarecimentos. O tricolor está absolutamente tranquilo de que não vai haver penhora nenhuma de bens, muito menos bloqueio das contas, antes de o São Paulo se manifestar na justiça. Segundo o tricolor, há uma discordância entre as partes e por isso o São Paulo não começou a efetuar os pagamentos referentes a direitos de imagem e verbas decisórias. Nicão passou pelo São Paulo entre agosto de 2022 e dezembro de 2023, passagem para lá de discreta, há esse débito, há essa pendência, embora com divergências em relação às contas. O São Paulo assegura, repito, que não corre o risco de ter bens penhorados e contas bloqueadas, pelo menos não nesse primeiro momento. Hora de falar sobre o São Paulo, que recorreu a uma estratégia diferente para comunicar a saída de Henrique Carmo, atacante comprado pelo CSKA, até aí nenhuma novidade, mas o São Paulo só fez a confirmação oficial dessa saída recentemente e por meio de uma nota pequena em seu site oficial. Qualquer comunicação importante como essa certamente renderia notícias também nas redes sociais do tricolor, mas por uma estratégia do departamento de futebol em associação à diretoria de comunicação, o São Paulo evitou qualquer menção à venda do Henrique Carmo nas redes sociais do clube. Se você entrar no Twitter, no Facebook, no Instagram, não vai ver absolutamente nada sobre o tema, até porque nos últimos tempos, Júlio Casares e Carlos Belmonte, o presidente e o diretor de futebol, têm sofrido enormes ataques diante da série de jogadores vendidos. São Paulo registrou somente na última janela as saídas de Henrique Carmo, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ângelo. O William Gomes já havia sido vendido no início do ano, todas as vendas consideradas por torcedores extremamente baixas. Diante desse cenário e com hashtags pedindo fora Júlio Casares e fora Carlos Belmonte, o São Paulo evitou dar ainda mais lenha nessa fogueira das redes sociais e fez o comunicado de forma bem discreta no site oficial do clube. Para completar sobre o São Paulo, registra que Luiz Gustavo, 38 anos de idade, está praticamente liberado para voltar a treinar sem restrições. A partir de sábado ele se junta ao restante do elenco e trabalha normalmente, jogador que havia sofrido um problema, um tromboembolismo pulmonar no primeiro semestre e não joga desde 2 de abril. Hora de falar sobre o São Paulo para te explicar que história é essa de que uma empresa anônima estaria disposta a colocar R$1 bilhão no tricolor para quitação de dívidas. Seriam 700 milhões de reais aportados logo de cara e mais 300 milhões de reais depois de 30 meses. Achei a história pra lá de esquisita, mas fui checar com gente importante do São Paulo e posso contar para vocês que tudo começa quando um consultor comercial chamado Oswaldo Sacani procura o São Paulo sugerindo esse acordo. São Paulo quis entender mais detalhes e percebeu que a proposta envolvia títulos podres do Banco do Brasil. Como é que se entende título podre? É um título de dívida emitido por uma entidade com alta probabilidade de não conseguir pagar aos investidores. Então esse é o primeiro contexto de uma negociação preocupante do ponto de vista tricolor. São Paulo também não levou essa história adiante por entender que não havia nenhuma coerência e o risco era gigante. Quais seriam as contrapartidas? O que essa empresa ganharia? Enfim, São Paulo entendeu a ideia como uma grande furada e a descartou logo de cara. Foi por isso que o São Paulo investiu no FIDIC, aquele fundo que já captou mais de 150 milhões de reais, e é também por isso que o São Paulo trabalha hoje com a ideia da consolidação de um fundo para a Cotia, que pretende captar 350 milhões de reais para contratar os principais atletas sub-20 do futebol na América do Sul. O que o tricolor imagina a partir dessa notícia de 1 bilhão? Que é alguém querendo causar, tumultuar o ambiente, esse tipo de coisa. Não há a menor possibilidade de essa história avançar, até porque o São Paulo entende ela como a maior furada dos últimos tempos. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que trabalha para ter 2 jogadores super importantes na decisão contra a LDU. Próxima quinta-feira, no Morumbi, jogo da volta da Libertadores da América. São Paulo precisa reverter a derrota por 2-0. Pois bem,
Situação do Lucas Moura. Ele passou por uma artroscopia no joelho devido a uma série de dores no local. Essa cirurgia aconteceu recentemente. Lucas está trabalhando com o restante do elenco e precisa adquirir condicionamento físico para ter chance de jogar por pelo menos 45 minutos. Atacante que não entra em campo desde 19 de agosto. Situação do Oscar um pouco diferente. Ele não atua desde 19 de julho, depois de sofrer 3 fraturas nas vértebras. Ambos já estão recuperados e agora precisam adquirir condicionamento físico. São Paulo faz jogo super importante e complicado. Só para você entender, nessa temporada o São Paulo só conseguiu uma vez o resultado que precisa para passar de fase sem a necessidade de pênaltis. Como perdeu por 2-0, o Tricolor precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. E o único resultado que se mostraria favorável em toda a temporada foi em fevereiro, quando o São Paulo enfiou 4-1 no Mirassol em jogo do Campeonato Paulista. Só para acrescentar, lembrar que se o São Paulo vencer por 2 gols de diferença, a decisão vai para pênaltis e todas as fichas no São Paulo hoje estão voltadas para essa grande decisão. Você, São Paulino, ainda confia na possibilidade de o Tricolor passar de fase? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre São Paulo. É verdade que o projeto de Cotia, aquele fundo que vai captar dinheiro, corre o risco de ser reprovado no Conselho Deliberativo? Essa especulação começou a ganhar força nas últimas horas nas redes sociais de torcedores do São Paulo. Queria trazer uma informação contrária. Júlio Casares se reuniu com líderes de grupos que o apoiam para explicar em detalhes como vai funcionar esse fundo, que conta com a participação confirmada da Galápagos e deve ter também Evangelos Marinax. São Paulo pretende captar 350 milhões de reais no mercado para aplicar na contratação dos principais jogadores de base de toda a América do Sul. Então o craque da Argentina, o menino prodígio do Peru, o destaque sub-17 do Equador, todos esses atletas serão comprados pelo São Paulo, ainda na base, promovidos ao time principal e vendidos. Por que o São Paulo imagina que isso possa ser determinante? A ideia do São Paulo é ser ainda mais eficaz do que o Palmeiras em relação a categorias de base, mas ele precisa desse dinheiro aportado pela Galápagos e possivelmente pelo Marinax para ter a capacidade de buscar os principais jogadores sub-20 na América do Sul. A especulação dentro do São Paulo é de que esse projeto seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo sob a alegação de que o São Paulo, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu arrecadar 250 milhões de reais com vendas de atletas da base nesse ano. Qual seria a lógica de vender o percentual da base para a Galápagos ou para o Marinax em troca de um dinheiro parecido? O São Paulo alega que se não fizer esse movimento, nunca será capaz de contratar os principais atletas sub-20 da América do Sul. E com isso, não será capaz, por exemplo, de desbancar o Palmeiras. Só para completar, nessa reunião que o Júlio Casares fez com líderes de grupos, ele teve a garantia de que todos vão apoiar. E nesse momento o São Paulo já entende ter, com alguma facilidade, metade mais um dos votos para aprovação dessa votação. O grupo Participação, que tem o Júlio Casares e o João Farias, prometeu apoio, assim como a Vanguarda de Marcelo Pupo e Leonardo Serafim, o grupo Legião de Carlos Belmonte, Vinícius Medeiros e Júnior Moreto, o Sempre Tricolor do Chapecó, o Força São Paulo, que é liderado por Dorival Decussô e Outen Aires, o Movimento SPFC de Antônio Donizete e Mara Casares. Todos esses grupos já demonstraram a intenção de votar a favor. Júlio só pretende marcar reunião no Conselho Deliberativo para tratar sobre o tema depois que conversar com todos os grupos políticos que integram e formam o Conselho Deliberativo do São Paulo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.